بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Hoje, inshallah, nós terminamos a Surat al-Hujurat, a Surat dos Aposentos. يقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Allah subhanahu wa ta'ala está falando para nós aqui sobre as características dos crentes. Depois que os beduínos, como nós já tínhamos falado na aula passada sobre uma parte dos beduínos de Bani Asad, ao chegarem até Medina, eles vieram e disseram para o profeta Muhammad a.s. nós somos crentes em Allah. E eles vieram e disseram para o profeta Muhammad a.s. todas as tribos vieram e batalharam contra ti, ó Muhammad, só nós que viemos e nós nos submetemos a Allah e nós somos crentes em Allah. E eles queriam com isso, porque havia uma seca naquela época, que o profeta Muhammad a.s. ajudasse eles. Aí Allah subhanahu wa ta'ala lhe disse: قالت الأعراب آمنا. Dizem os beduínos, nós nos cremos, ou nós cremos em Allah. آمنا. قل لم تؤمنوا. Diga a eles que eles não têm a crença ainda. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Mas digam, nos submetemos, porque nós falamos na aula passada que há diferença entre a crença e entre o Islã quando são falados ao mesmo tempo. Você fala Muslim e Mu'min, tipo nesse versículo Allah subhanahu wa ta'ala lhe disse: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Então aqui citou a crença e citou o Islã, citou o Iman e o Islã. Isso significa que há diferença entre os dois, que o Islã, a pessoa se submete a Allah subhanahu wa ta'ala pela sua aparência. O Iman, a pessoa que tem a crença, essa crença ela está no seu íntimo. Aí esses beduínos, Allah subhanahu wa ta'ala disse para eles que a crença ainda não entrou nos corações de vocês, mas sim vocês se renderam, vocês se entregaram, e essa submissão de vocês é aparente e não é algo real que se concentrou nos corações de vocês. Quem que está falando isso? Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah conhece. Nós não podemos falar para uma pessoa que chegar e falar: eu sou muçulmano, chegar e falar para ele: não, mas você não é, você está falando isso somente pela de boca para fora. Isso não é para nós falarmos isso, porque nós não sabemos o que tem dentro do coração deles. Agora, essas pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala disse isso porque Allah ele conhece eles. E Allah ele sabe do nosso íntimo e daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós cremos. Então Allah subhanahu wa ta'ala ele determinou essas palavras e colocou elas ao profeta Muhammad a.s. para falar sobre esse grupo de beduínos de Bani Asad. Aí ele disse: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Que a crença ainda não entrou nos corações de vocês, porque agora no início vocês se submeteram e depois que vocês ouvirem a mais o Alcorão e colocarem em prática, a crença começa a penetrar nos corações de vocês. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. E se vocês obedecerem a Allah e a seu mensageiro, لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. لَا يَلِتْكُمْ يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. Se vocês obedecerem a Allah e obedecerem ao mensageiro de Allah, Allah jamais irá diminuir daquilo que vocês colocaram em prática em nada. Então aquilo que vocês colocaram em prática, as ações de vocês, Allah subhanahu wa ta'ala jamais irá diminuir do valor dessas ações que vocês colocaram em prática, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele é generoso e ele dá tudo que ele quer, e ele a generosidade dele que ele multiplica as ações, as boas ações.
Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: Inna Allah ghafurur rahim. Allah, ele é perdoador e ele é misericordioso. E depois Allah subhanahu wa ta'ala ele disse sobre os crentes, os verdadeiros crentes. Tem vários versículos do Corão que Allah subhanahu wa ta'ala determina quem que são os crentes, quem que são os reais crentes. Esse é um dos versículos que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: Innamal mu'minun. Somente são os crentes. Quais são os crentes? Allah subhanahu wa ta'ala ele está falando sobre esse grupo e aquilo que eles falaram, e ele disse: se vocês tiverem essas qualidades, vocês seriam crentes. Se vocês colocarem em prática essas qualidades, vocês serão verdadeiros crentes. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Aqueles que creram em Allah e creram no mensageiro de Allah, thumma lam yartabu. E depois eles não tiveram a dúvida do que, será que a minha crença é verdadeira ou não? Será que eu estou certo ou não estou certo? Tem pessoas que têm essa dúvida ainda, né? Essas pessoas, elas não são crentes reais, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: os verdadeiros crentes, aqueles que creem em Allah subhanahu wa ta'ala e a crença deles é fixa dentro do seu coração, e eles não têm dúvida alguma do que Allah subhanahu wa ta'ala, ele é o Deus merecedor da adoração, e que o profeta Muhammad a.s. é o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Se a pessoa tiver qualquer dúvida, ele já sai da crença, ele já não é mais um verdadeiro crente. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. E depois eles não têm a dúvida. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Allah subhanahu wa ta'ala ele colocou as qualidades íntimas, que são amanu billahi wa rasulih, crer em Allah e no seu mensageiro. Isso a pessoa pode falar para você: não, eu creio em Allah e no seu mensageiro e não tenho dúvida em relação a isso. Tá, ninguém pode te falar nada porque ninguém está olhando no seu íntimo. Agora, as questões que as pessoas podem ver que são aparentes, Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: wajahadu. Eles colocaram a vida deles e colocaram os bens deles pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Pela causa de Allah. E eles fizeram o jihad, o esforço por Allah subhanahu wa ta'ala com as suas próprias vidas ou o seu próprio dinheiro. Essas pessoas são as crentes que você pode ver na aparência, porque ele colocou em prática, onde as pessoas estão vendo. E essa aparência deles, essas qualidades que essas pessoas praticam, dá para as pessoas verem, porque uma pessoa que for batalhar pela causa de Allah ou fazer doação pela causa de Allah, isso demonstra a sua verdadeira fé. Por isso que o profeta Muhammad a.s., quando chegou uma pessoa, um homem, um sahaba, ele veio até o profeta Muhammad a.s. e ele veio para entrar no Islã. E o profeta Muhammad a.s. ele queria cumprimentá-lo para confirmar aquilo que ele tem na sua crença, e disse: você crê em Allah subhanahu wa ta'ala, crê no seu mensageiro, faça o jihad pela causa de Allah e faça o zakat. E ele citou algumas questões que todo crente deve fazer. Esse homem, ele olhou para o profeta Muhammad a.s. e disse: ó mensageiro de Deus, eu sou uma pessoa, não tenho coragem de enfrentar um inimigo. E uma outra questão também: eu sou uma pessoa averaz, sou uma pessoa bakhil, sou uma pessoa que não tenho coragem de dar o meu dinheiro pela causa de Allah ou por qualquer motivo. Eu sempre estou lá, né? O dinheiro que eu tenho, eu não posso assim soltar esse meu dinheiro. O Rasul a.s. disse para ele: você não quer fazer nem a batalha pela causa de Allah e nem dar o dinheiro pela causa de Allah, como é que você irá entrar no paraíso?
Se você não quiser nem essa e nem essa, como é que você quer entrar no paraíso? Como é que você quer ser um crente? Ele olhou, pensou e disse: ó mensageiro de Allah, estenda a sua mão que eu vou fazer o pacto contigo para também batalhar pela causa de Allah, entregar os meus bens pela causa de Allah. E o profeta Muhammad a.s. ele fez o pacto com ele para ser um muçulmano. Então essas questões que Allah subhanahu wa ta'ala ele cita no Corão aqui, ele disse: ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا, eles não têm dúvida nenhuma daquilo que eles creem, وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, e eles fizeram esforço para dedicarem os seus corpos e seus bens pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ, esses são os verdadeiros crentes. Esses são os verdadeiros crentes. Há pessoas que falam: Ya Allah, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou... as pessoas como é que vão saber se eu sou crente, não sou crente, se eu sou verdadeiro, não sou verdadeiro? Allah subhanahu wa ta'ala ele depois citou um versículo dizendo: قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala ele citou aqui dizendo: acaso vocês irão informar a Allah sobre a vossa religião? أتعلمون الله بدينكم يعني أتخبرون الله عن دينكم. Você que vai ensinar a Allah subhanahu wa ta'ala quais são os sinais da fé de uma pessoa ser uma pessoa religiosa. أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. Allah ele conhece tudo que existe nos céus e na terra. Allah subhanahu wa ta'ala ele conhece todos os íntimos de cada pessoa, aquilo que você pensou, aquilo que você está pensando, aquilo que você irá pensar, Allah subhanahu wa ta'ala já sabe. Aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que está dentro da sua fé, aquilo que você tem dúvidas, aquilo que você jamais conseguiu falar ou demonstrar, Allah subhanahu wa ta'ala ele sabe sobre isso. Então Allah subhanahu wa ta'ala é conhecedor, porque Allah subhanahu wa ta'ala é ele que criou todas as criaturas que estão ao seu redor, ele te criou também. E Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ. Allah não irá conhecer a quem ele criou? Com certeza Allah subhanahu wa ta'ala irá nos conhecer. Allah sabe o que nós pensamos, o que nós fazemos, se a nossa crença é verdadeira, se a nossa crença não é verdadeira. Então para você pode enganar as pessoas, mas não pode enganar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ele conhece tudo, por isso que uma das questões da nossa fé, uma das questões que nós ensinamos os nossos filhos desde pequenos, deles saberem que Allah está olhando por você em qualquer lugar, em qualquer momento que você estiver, e Allah subhanahu wa ta'ala ele sabe de tudo que você faz, ele sabe daquilo que você pensa, ele sabe daquilo que você oculta dentro de você. Então a pessoa já cresce nisso, sabendo que o nosso Criador ele sabe aquilo que está rodeando na nossa cabeça, na nossa fé, e isso faz com que você sempre esteja ligada com Allah subhanahu wa ta'ala. Faz com que você sempre esteja ligada com Allah subhanahu wa ta'ala, e isso faz com que a sua fé se eleva, porque se você sabe que Allah está te olhando, que Allah está te vendo, que Allah ele conhece tudo que você pode ocultar, que Allah ele sabe do seu íntimo, que Allah sabe daquilo que você pensa, Allah sabe daquilo que você poderá pensar amanhã, depois de amanhã, que Allah sabe de tudo que você possa imaginar, a pessoa jamais irá errar e pecar perante Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no Corão: يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala no Corão: يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ. Há pessoas que escondem os pecados das pessoas. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ. E não escondem os pecados de Deus. وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا. E Ele está com eles em qualquer lugar que eles estejam, em qualquer situação que eles estão. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. Quando eles estão sozinhos e quando eles estão falando algo que Allah subhanahu wa ta'ala não permite.
Isso é bom quando a pessoa está no seu celular, no seu computador, quando ele está vendo lá algo que ele fala, não tem ninguém ao meu redor, as portas estão fechadas, tudo está fechado ao meu redor, ninguém está me vendo, saiba que Allah está olhando para você. Allah subhanahu wa ta'ala está te vendo e está vendo tudo que você está fazendo. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala Wallahu ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Por isso Luqman alayhi salam, quando ele ensinou ao seu filho, quando era pequeno, Wasiyat Luqman alayhi salam, a recomendação do Luqman para o seu filho, uma das recomendações que ele disse para ele, Ya bunayya, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi as-samawati aw fi al-ard ya'ti biha Allah. Inna Allah latifun khabir. Ó filho, sabe que qualquer ação, Ya bunayya, innaha in taku mithqala habbatin, mesmo que for do tamanho de um átomo, innaha in taku mithqala habbatin min khardal fatakun fi as-samawati aw fi al-ard. Essa ação que seja do tamanho de um átomo, se ela estiver em qualquer lugar do céu ou em qualquer lugar na terra, إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. Allah irá apresentá-la na sua frente e no dia do final você será questionado por ela. Talvez você não perceba que algo que você fez que ninguém conseguiu ver ou perceber. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Allah ele conhece a traição dos olhos. Às vezes uma pessoa no olhar que ele olha de uma forma de traição sem que ninguém perceba. E Allah subhanahu wa ta'ala ele conhece também os íntimos dos corações que as pessoas podem pensar, o que tem dentro dos seus corações. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele conhece tudo aquilo que você jamais consegue imaginar. Sayyidina Isa alayhi salam, o profeta Isa alayhi salam, ele disse: "Ta'lamu ma fi nafsi, wa la a'lamu ma fi nafsik, innaka anta 'allamul ghuyub." Ó Allah, o profeta Isa alayhi salam, ele diz: "O Senhor conhece aquilo que está dentro do meu íntimo, e eu não conheço nada daquilo que está no seu íntimo. O Senhor é o conhecedor daquilo que é oculto, que jamais as pessoas conseguem imaginar ou perceber. Allah subhanahu wa ta'ala ele conhece." Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: "Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wallahu bikulli shay'in alim." E Allah ele conhece tudo que vocês possam imaginar ou aquilo que vocês não imaginam. Então imagine se Allah não sabe se esses beduínos que vieram e disseram ao profeta Muhammad alayhi salam, nós somos crentes, se ele não sabe se eles são crentes ou não. قالت الأعراب آمنا. Allah subhanahu wa ta'ala disse: vocês estão dizendo para Allah quem são vocês, se vocês são crentes ou não, que estão falando com o mensageiro de Allah. O mensageiro de Allah é revelado a ele aquilo que está sendo falado entre ele e aquela tribo, aquelas pessoas. Então jamais elas podem esconder algo ao profeta Muhammad alayhi salam, que Allah irá revelar ao profeta Muhammad alayhi salam para dizer sobre isso. Depois Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: yamunnuna alayka an aslamu, yamunnuna alayka an aslamu, yamunnuna alayka an aslamu, são as pessoas que se tornam muçulmanas e falam: olha, tá vendo? Eu sou mais um seguidor, você quer o quê? Eu sou mais um aluno que eu tô vindo para assistir a aula. Eu sou uma pessoa que estou levantando durante as noites para adorar a Allah. Tem pessoas que falam: eu adoro a Ele, por que ele faz isso comigo? Né? Tem muitas pessoas que falam isso, né? Por que Allah está fazendo isso comigo se eu sou uma pessoa que adoro a Ele? Se eu pratico tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse para mim? Allah subhanahu wa ta'ala está falando:
yamunnuna alayka an aslamu, eles estão dizendo a ti, ó Muhammad, que como se fosse um favor, yamunnuna alayka an aslamu, um favor é deles que eles se tornaram muçulmanos, como se o favor fosse deles. Nós somos muçulmanos. Tá, e daí? Você é um muçulmano. Você é um muçulmano por quê? Esse é um favor que você está falando para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala para o profeta Muhammad alayhi salam: وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ. E não fale, na hora que você está praticando várias coisas, várias adorações, olha, eu fiz e fiz e fiz. Isso daí é tamnun. Não fale como se fosse um favor que você está falando, tastakthir. Aí você pensa que você fez bastante, você está praticando bastante as suas orações, ou o jejum, ou você fala, olha, eu já doei bastante. Eu já dei, olha, doa para os seus irmãos que estão necessitados, já doei bastante, já dei aqui, já dei lá. É uma pessoa que está falando como se estivesse fazendo um favor para Allah subhanahu wa ta'ala. E nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala no hadith: Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid ma zada dhalika fi mulki shay'a. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo para nós no hadith: Ya ibadi, ó meus servos, law anna awwalakum wa akhirakum, se os primeiros e os últimos, todos seres humanos, wa insakum wa jinnakum, dentre os humanos e gênios, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, se todos eles, todos os humanos e todos os gênios forem num coração só, um coração mais temente que possa ter, todas essas criaturas tivessem esse coração temente, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lhe disse: isso não aumentará no meu poder em nada. Se todos nós fôssemos tementes a Allah, todos nós praticando todos os tipos de adoração, nenhum de nós pratique nenhum pecado, nada daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos proibiu. Se todos nós fôssemos 100%, todos os gênios e todos os humanos, isso o que acrescenta para Allah? E nada. E Allah ele diz: وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. E se os primeiros e os últimos, dentre os gênios e humanos, fossem num coração só, no pior dos corações, quer dizer, um coração duro, um coração que faz os grandes pecados, tipo os corações desses sionistas que estão matando as pessoas na Palestina sem dó, matando crianças, mulheres, destruindo, fazendo as bárbaras, que as pessoas vejam. Se o mundo inteiro fosse nesses mesmos corações, aquilo não diminui do poder de Allah subhanahu wa ta'ala em nada. Tá, mas por que nós então praticamos o bem? E por que nós devemos afastar do mal? Ya ibadi innama, Allah subhanahu wa ta'ala nos responde: innama hiya a'malukum uwaffikum iyyaha faman wajada khayran falyahmadillah ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Allah subhanahu wa ta'ala lhe diz: essas são apenas as práticas que vocês fazem, seja o bem ou o mal, são as práticas que vocês fazem, e no dia do juízo final, aquele que ver que as suas práticas irão te salvar, que agradeça a Allah, e aquele que tiver as suas ações que vão te levar para o fogo do inferno, então que ele não diga: por causa do fulano ou ciclano. Ele deve reclamar para si mesmo, porque ele não seguiu a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso significa que as pessoas serão divididas em duas partes: uma parte que irá no paraíso e uma parte que irá no inferno. A parte que irá no paraíso é aquela parte que está sendo devota com Allah subhanahu wa ta'ala, aquela que pratica a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, aquela que estiver mais próxima de Allah subhanahu wa ta'ala. E a parte que vai para o inferno são aquelas pessoas que se afastam de Allah, que praticam o mal, que matam as pessoas, que
fazem tudo aquilo que possa prejudicar os demais, isso jamais irá prejudicar Allah subhanahu wa ta'ala. Elas estão se prejudicando a si mesmas, e por isso leva com que elas vão para o fogo do inferno. E por isso que nós não devemos, de hipótese alguma, nos sentirmos, se nós fazemos algo de bem, que nós estamos fazendo um favor. Nós devemos esse favor a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala quando as pessoas entram no paraíso, o que nós falamos? Inshallah, que todos nós entramos no paraíso, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala no Corão, ele diz: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا. Eles disseram, graças a Allah, que Ele nos guiou para isso. E todo favor é dado para quem? Para Allah. Você deve agradecer a Allah em todo momento da sua vida, que Ele te guiou para ser uma pessoa muçulmana. Você deve agradecer a Allah em todo momento que Ele permitiu que você viesse para assistir uma aula, para ouvir a palavra de Allah. Você deve agradecer a Allah a todo momento que Ele permitiu que você praticasse uma oração. Você deve agradecer a Allah que Ele permitiu que a sua língua se mexesse para falar Alhamdulillah. Esse é um favor que Allah, somente Ele merece todo o agradecimento por ter dado essa oportunidade para você falar Alhamdulillah. Então toda ação que você faz de bem, esse favor é de Allah. Esse favor você deve a Allah, você deve agradecê-lo por aquilo que você faz, que você pratica. Então se nós falamos Alhamdulillah, graças a Allah, nós devemos um outro agradecimento a Allah por permitir que nós fazemos o que? Que nós falamos Alhamdulillah. Esses são os favores que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá. Então nós temos que sentir, na hora que você levanta à noite e faz o wudu, você fala Alhamdulillah, ó Allah, eu não sei como te agradecer, como é que o Senhor me fez acordar nesse momento para fazer um wudu, para fazer uma súplica, para fazer uma reza, para ler, recitar um versículo do Corão, para lembrar de Ti, para pedir perdão a Ti. Acho que se você ficar sentado ali somente agradecendo a Ele por ter te acordado naquele momento, para agradecer a Ele, jamais você irá conseguir agradecer a Ele verdadeiramente. Por isso que nós temos que agradecer a Allah em todos os nossos momentos. Então tudo que você faz, não se sinta que o favor é seu. Não se sinta que o favor é seu. Sinta que o favor é de quem? É de Allah. E sinta que esse favor, se Allah subhanahu wa ta'ala permitiu para você, tipo nós sempre falamos, nós chamamos o adhan. O que é o adhan? Adhan em árabe, ele vem do que? Min al-idhn, da permissão. Adhan, adhan. Faça com que as pessoas tenham a permissão. Adhin fil nasi bil hajj. Chame as pessoas para aquelas que eu permiti que elas viessem para o Hajj, para que elas praticassem o Hajj. Adhan, esse adhan que nós ouvimos 5 vezes ao dia, é um adhan. Se Allah subhanahu wa ta'ala determinar que você praticou a oração depois desse adhan, Ele permitiu que você praticasse a oração. Quantas pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala não permite que elas pratiquem as orações? Quantas pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala não permite que elas agradeçam a Ele? Quantas pessoas que às vezes Ele está lá, está sem fazer nada. É hora da oração, é hora de recordar de Allah, é hora de fazer um bem. Ele tem uma riqueza imensa, ele tem um corpo sadio, ele consegue fazer várias coisas, vários bens, e ele fica lá de braços cruzados, sem mexer nem que se for a língua para falar Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, sem colocar a mão no bolso para tirar os 10 reais para dar para uma pessoa necessitada, sem levantar para fazer 2 rak'ah, sem pegar o mushaf para recitar o Corão. Ele fica lá. Allah subhanahu wa ta'ala não permitiu que ele fizesse uma boa ação. Então se você sentir que não, naquele momento eu fiz istighfar, eu falei graças a Allah, eu rezei, eu recitei o Corão, eu tirei 10 reais e fiz a doação, se sinta que você foi favorecida por Allah
e o favor é a Allah e somente a Ele, não é porque você quis, porque Allah permitiu para você fazer isso. Enquanto outras pessoas que talvez tenham mais saúde do que você, têm mais riquezas do que você, têm mais condições do que você, financeiras, na sua saúde, no seu corpo, no seu tempo, e elas não conseguiram porque Allah não permitiu. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala para nós sobre a recitação do Coran. Quando a gente recita o Coran, tem pessoas que ouvem, tem pessoas que Allah não permite que elas ouvem. Allah subhanahu wa ta'ala, que ele fala no Coran: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Ó aqueles que creem, Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina ati'u Allah wa rasulahu, obedeçam a Allah e a seu mensageiro. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. Não se afastem dele, não se afastem de Allah e não se afastem do seu mensageiro, não se afastem da ordem de Allah e de seu mensageiro. وأنتم تسمعون, enquanto vocês ouvem a palavra de Allah. E tem pessoas que ouvem pelo ouvido, só que os seus corações não ouviram, né? ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا, e não sejam iguais àqueles que falam nós ouvimos, وهم لا يسمعون, só que na verdade eles não ouviram. Na realidade ouviram com os ouvidos, palavras foram ditas, foram recitadas do Coran, elas vieram até o ouvido, chegaram aqui, só que não tocaram o coração. O que devia ouvir mesmo é o que? É o coração, não somente os ouvidos. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Aí Allah subhanahu wa ta'ala fala: وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا. E se Allah soubesse que essas pessoas têm algo benéfico na vida delas, algo benéfico na sua fé, se elas realmente querem Allah, se elas forem sinceras com Allah, se elas querem o bem entre elas e Allah, se elas realmente estão desejando colocar as práticas do bem, وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. Allah iria fazer com que eles ouvissem aonde? Com seus corações, não somente com o ouvido. Os nossos corações, aqui o coração, ele é o que? Os nossos ouvidos são o que? Ele é o funil que vem as palavras de fora para dentro. Só que esse funil, às vezes ele está com problema, está com defeito, né? Ele não manda aquilo que você está ouvindo para o lugar certo, que seria para o coração. Ouviu? Eu ouvi. Tá, por que você não praticou? Eu não sei. Não chegou ali. É isso que Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo na Surat Al-Anfal: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. E depois Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Aí nós temos, na hora que a gente ouve a palavra de Allah, quantas vezes a gente ouve alguns versículos sobre os juros, né? Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala no Coran, na Surah Al-Baqarah: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Allah subhanahu wa ta'ala está falando sobre os juros. Aqueles que creem Allah subhanahu wa ta'ala, temam a Allah e deixam a usura, os juros, e não trabalhem com juros. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Se vocês forem crentes em Allah. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: فإن لم تفعلوا, se vocês não deixarem os juros, فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Se vocês não deixarem os juros, então anunciem a guerra entre vocês e entre Allah e seu mensageiro. Você consegue guerrear contra Allah? Allah está anunciando diretamente a guerra contra você, e você ouve esses versículos, e você sabe que você não tem o poder de anunciar uma guerra contra quem? Contra o seu Criador. E mesmo assim a pessoa está lá
com os juros normal. Esse ouviu os versículos, só que ele não atendeu. Vocês perceberam? Quando a pessoa ouve somente pelo ouvido, e quando a pessoa ouve com seu coração, somente com o ouvido ele não coloca em prática. No seu coração ele coloca em prática. Quantas das irmãs, em relação ao hijab, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre o hijab na Surat An-Nur, na Surat Al-Ahzab: Ya ayyuhan nabiy, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin. Diga para suas esposas, suas filhas e para as mulheres crentes em Allah que elas coloquem o hijab. É uma ordem de Allah. Quantas pessoas ouvem esse versículo? É uma ordem de Allah. Ouvem, só que não colocam em prática. E quantas mulheres, quando ouvem, já na primeira vez, já lhe vai direto no coração e ela coloca em prática. Vocês perceberam a diferença onde a pessoa que ouve, só que não coloca em prática, e aquela que ouve e coloca em prática? E por isso que nós temos que entender essas questões, porque quando Allah subhanahu wa ta'ala permitir que você coloque em prática, essa é uma das grandes dádivas de Allah a favor de você. Yamunnuna alayka an aslamu. Eles falam que é um favor deles sobre você, ao Muhammad, que eles se converteram ao Islã. Eles disseram: nós somos muçulmanos, nós estamos seguindo a ti, ó Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala fala. Mas diz que não pode obrigar. Você não pode obrigar, diz que o Corão obriga. Você não pode obrigar a pessoa a Hajj. Você não pode obrigar a pessoa a fazer oração, você não pode obrigar a pessoa a entrar no Islã, você não pode obrigar a pessoa a fazer jejum, você não pode obrigar a pessoa a colocar o hijab. Só que é uma ordem de Allah, sim. Se a pessoa não fizer a ordem de Allah, ela será castigada por Allah, sim. Agora, eu não vou colocar a faca no pescoço da pessoa e falar: se converta ao Islã, vai rezar, vai colocar o hijab. Tem pessoas que... Você vai colocar. Tá. Tem pessoas que explicam de uma forma errada e falam: a oração é diferente do hijab. O hijab é uma opção, não é uma opção. O hijab e a oração, e o jejum, e o zakat é a mesma ordem, não há diferença, é uma ordem de Allah. A ordem de Allah e não é nossa. Allah subhanahu wa ta'ala fala para nós: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرْ. Allah subhanahu wa ta'ala fala: você recorda eles, aconselhe eles, você é apenas um aconselhador. Você é apenas uma pessoa que coloca as coisas na frente das pessoas, explicando para elas o que é obrigação e o que não é obrigação. Isso é obrigação. Agora, eu não posso obrigar a pessoa, eu mostro para ela. A obrigação vem de Allah. Nós apenas aconselhamos a pessoa para falar para as demais pessoas. Isso é uma ordem de Allah. Isso é um dever. Isso é um pilar na sua vida. Eu não quero colocar em prática. Entre você e Allah, eu não posso te obrigar. Mas se a gente obrigar, não é haram. Naam? Se a gente obrigar, não é haram. Se você... Se obrigar, não é haram. Obrigar? Vai colocar. Olha, os filhos você começa a ensinar desde pequenos. Quando a filha chega numa idade, você chega lá e fala: olha, não, agora você ensina ela, fala para ela, é uma ordem de Allah. Se ela ficar lá, não quero, tal, às vezes você dá um puxão de orelha. É a mesma coisa que uma pessoa chega e fala para você: eu quero fumar drogas. Aí você fala: eu não posso obrigá-la a deixar as drogas. É isso? Se obriga ou não? O que você faz com ela se ela vai fumar a droga? Ou se ela quer se jogar do prédio para baixo. Seu filho chegou e subiu no 3º andar e ele foi lá na janela, abriu a janela e te chamou: mãe, eu vou me jogar do 3º andar. Olha, eu não posso te obrigar a você se jogar. Cuidado, porque... É isso que você faz? É a mesma coisa. Não fui longe. Eu estou bem perto. Porque no dia do final, na hora que você vê o seu filho, a sua filha sendo castigado no fogo do inferno,
sendo colocado ali, induzido para o castigo, e você olhando para ele, né? E o motivo foi você, porque você não aconselhou, você não ensinou, você não foi lá para insistir em cima. Você tem que educar o filho, entendeu? Da mesma forma que você educa ele nas questões da oração, na questão de afastar ele das coisas ruins, de afastar ele de se prejudicar, de afastar ele de se matar, de afastar ele de fumar as drogas, de afastar ele das bebidas alcoólicas. Você também, da mesma forma, você educa ele ou ela para colocar o hijab, para fazer a oração, para fazer o jejum. É da mesma forma, entendeu? Então não adianta chegar e falar, não, na religião deixa, nas coisas mundanas não. Não, na religião que você deve se apegar mais do que às coisas mundanas, entendeu? Se eles não aconselharem. Mas se aconselhar, você sempre tem que aconselhar, sempre. Você fala, o seu filho sai lá, tal, com cigarro, com drogas, você vai lá e faz de tudo. No final, você fala, eu vou fazer o quê? Eu tentei de todas as formas, não consegui segurá-lo. Você é capaz até de mudar do lugar, de você levar não sei aonde, perder o seu emprego para tirar o seu filho do quê? Daquilo que ele está praticando de coisas ruins. Porque no Islã não. Agora, até quando nós aconselhamos os nossos filhos? Até que idade? 7 anos? Até ele casar? Até você tiver uma respiração. Enquanto você estiver respirando, você aconselha ele. Não, se você está aconselhando, você ensinou ele e tal, e no final ele tomou uma outra decisão, mas você insistiu, porque Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala ele falou sobre o profeta Yaqub alayhi salam. O profeta Yaqub, ele tinha 12 filhos, asbat. Dentre os filhos deles tem um profeta. Quem que é o profeta? Yusuf alayhi salam. O profeta Yaqub, ele ficou aconselhando os filhos dele até o último momento da sua morte. Antes de morrer, ele chamou os 12 filhos, dentre eles o profeta Yusuf alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala citou isso no Corão dizendo: Am kuntum shuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi. Por acaso vocês estavam presentes quando a morte veio até o profeta Yaqub, quando ele reuniu os seus filhos no leito da morte? No leito da morte, ele perguntando para o profeta Yusuf alayhi salam, que é filho dele, o que você irá adorar após a minha morte? Se o profeta está sendo aconselhado, os nossos filhos não são nem profetas e nem sahabi, nem... Não é? Então a gente tem que aconselhar mais e mais ainda, né? Aí veio a resposta dos filhos, né? قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Eles confirmaram, nós iremos adorar a seu Deus, ao Deus do Ishaq, do Ibrahim, e nós somos muçulmanos a ele, somos submissos a ele. Quem que falou essas palavras? Um profeta dizendo para um outro profeta, para o pai dele. Allah subhanahu wa ta'ala citou no Corão como é que os profetas eles faziam. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Falando de um dos profetas, ele ordenava os seus filhos, a sua família, a praticarem as orações, a praticarem o zakat, e ele era uma pessoa que Allah se contentava dele. Por quê? Ele ordenava a família dele. Então nós não podemos deixar os nossos filhos falar: agora já criei ele até os 10 anos, se vira. Não. Agora criei ele até ele se casar. Não. Agora já está com 40, 50 anos. Enquanto você tiver a vida, você vai aconselhar ele. Você é obrigado a aconselhar ele. Ele não vai ouvir. Não interessa. Você fez a sua parte perante Allah subhanahu wa ta'ala.
Se ele ouvir ou não ouvir, o problema é dele. Agora o problema é seu se você não aconselhar. Aí sim. Aí os dois irão ser julgados ali no dia do final. Então temos que prestar atenção nisso. Os nossos filhos, as nossas famílias, somos obrigados a aconselhá-los em todos os momentos da sua vida. Quando pequenos é diferente de quando são jovens. Quando são jovens é diferente de quando são mais velhos. Só que sempre o conselho, ele vai permanecer. Tá? O conselho sempre vai permanecer. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: "Yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum." Não façam com que o Islã de vocês seja um favor para mim. Balillahu yamunnu alaykum. O favor é de Allah, que Ele permitiu que vocês fossem muçulmanos. An hadakum lil iman, que Allah guiou vocês para a fé. In kuntum sadiqin, se vocês forem verídicos, se vocês forem certos naquilo que vocês estão dizendo, que vocês são crentes. Então o crente real, ele sabe que qualquer ação que ele faz, ela vem de Allah, e por isso que ele agradece a Allah. Nós agradecemos a Allah em todos os nossos momentos, principalmente quando nós praticamos qualquer tipo de adoração. A gente fala Alhamdulillah. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. Nós iremos continuar falando Alhamdulillah por tudo que nós fazemos até entrarmos no paraíso. A gente fala lá também Alhamdulillah. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. E disseram, quando entraram no paraíso, graças a Allah, que Allah nos guiou para isso. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. E nós não seríamos guiados se Allah não nos guiasse. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Aí Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre o motivo que a gente entrou no paraíso são بما كنتم تعملون, por causa das nossas ações, por causa daquilo que você colocou em prática. Inna Allah ya'lamu ghayba as-samawati wal-ard. Allah, ele sabe, ele conhece o oculto dos céus e da terra, e ele é observador de tudo que vocês praticam. Inna Allah ya'lamu ghayba as-samawati wal-ard wallahu basirun bima ta'malun. E Allah, ele conhece aquilo que vocês praticam, as práticas de vocês. Então nós temos que sempre estar presentes na hora que Allah subhanahu wa ta'ala coloca uma ordem para nós. Assim a gente encerrou junto com o Iqama de Salat, alhamdulillah. Nós voltamos depois da reza para a gente continuar as perguntas, porque não fizemos perguntas para a gente terminar os versículos, inshallah. Tayyib, barakallahu fikum, assalamu alaikum.